Olá, vamos agora provar os resultados sobre expoentes de Lyapunov para transformações, todos positivos ou todos negativos. Vamos ver como é que nós podemos chegar nas conclusões que eu enunciei no vídeo anterior. Ok, então, esse é um dos primeiros, o primeiro resultado. Então nós vamos mostrar que se isto aqui for negativo, né, isto aqui é negativo se só se o x converge para um poço ou para a morte periódica atratora, né? Certo? Para algum K. Então, a primeira observação que eu trocando... Bom, uma primeira observação, claro, é que se o x de fato converge para um poço, então obviamente isto tem que ser negativo. Porque quando eu chego perto do poço, né, eu vou ter contrações. A derivada vai contrair, porque isto é uma aplicação C1. Né? Então a derivada no poço é uma contração. Logo esta derivada aqui vai ser uma contração para um K grande, para o J grande, quando o FKJ estiver muito próximo do poço, e portanto esta norma vai ser menor do que 1 e portanto o logaritmo vai ser negativo para J grande. Logo, este limite fica negativo. Ok? Então, um lado, né, se converge para o poço isto é negativo, é direto. Agora o problema é provar que se isto é negativo, então x converge para um poço. Então, primeiro, eu posso substituir o f pela késima potência de f em todos os argumentos que se seguem. Okay? Então posso fingir que o k é igual a 1. Okay? Então, se o k não for 1, em vez de eu trabalhar com fk, digamos eu trabalho com g igual a fk, okay? E faço de conta que o f é o g no que segue. Okay? Isto não faz diferença nenhuma nos argumentos. Então, a nossa suposição, esta suposição, diz que existe um zeta positivo e uma sequência crescente de iterados, de tal forma que 1 sobre a média, né, do logaritmo da derivada ao longo da órbita para de j igual a 0 até m e menos 1, essa média é menor que menos zeta. É estritamente negativa. Né? Isto é a nossa suposição. Certo? Então, sendo a média estritamente negativa, nós podemos usar o seguinte resultado, que é o chamado lema de Pliss, okay? Cuja prova podem encontrar, enunciado e prova podem encontrar no livro de manhã. Okay? Ele está aqui nos slides seguintes, okay? Mas eu não vou provar, não vou ler isso aqui. Então, o enunciado diz o seguinte: se eu tiver uma sequência uma sequência de valores reais, okay? De tal forma que a sua média é maior que uma certa constante C2, a sua média é maior que uma certa constante C2, vamos supor C2 positiva, e cada elemento da soma, né? Cada elemento da sequência é limitado por cima, ok? Tá? Então eu estou assumindo, né? Tenho uma média maior ou igual que uma certa constante e cada elemento envolvido na média é limitado por cima. Então, diz o lema de Pliss, existe uma certa quantidade de pontos entre 1 e n, tem aqui n pontos, existe uma certa quantidade de iterados, né, de índices de 1 até n, uma quantidade que é de fato, né, maior do que um certo valor zeta de n, que só depende da cota superior para os valores da função e depende da cota, né, da média, e depende de uma folgazinha que nós vamos dar aqui. Um valor um pouquinho inferior à média. Vamos tomar um C1 inferior à média de C. Portanto, existem estes índices, de tal maneira que a média entre o início da sequência e um destes índices, o que eu estou fazendo aqui são as médias de n mais 1 até ni, qualquer que seja o n entre 0 e ni, e qualquer que seja o i, ou seja, estou fazendo agora aqui
as médias intermédias, né, até aos iterados NI, até aos índices NI, as médias intermédias são maiores ou iguais, todas, são maiores ou iguais que C1. E o C1? O C1 é um pouquinho menor que o C2. Então este resultado está dizendo que se eu tiver uma média, se tiver pontos limitados por cima, se tiver valores limitados por cima, cuja média é maior que um certo número, então, para um número um pouquinho inferior à média, esse C1 um pouquinho inferior à média, eu consigo uma quantidade de índices no meio da minha sequência, de tal forma que as médias até esses índices são todas maiores ou iguais do que essa cota, um pouquinho abaixo da média geral. Ou seja, se eu baixar um pouquinho a média geral, né, eu tenho várias subsequências onde as médias são todas maiores ou iguais do que essa cota inferior. Tá? Então, este resultado é a chave para as demonstrações dos teoremas. Então, usando o lema de Police, nós vamos tomar a média, digamos, o valor da média como sendo aquele menos zeta. Vamos tomar o C1 como metade do C2. Vamos tomar a cota como sendo esta norma aqui, este logaritmo do ínfimo. Vamos tomar AJ como sendo, né, menos o logaritmo da norma da derivada nos iterados, para J de 1 até os tais MI, sendo os MI que são dados pelo lema de Police. Okay? E observamos que nós estamos invertendo a ordem de soma. Né? Eu estou tomando o AJ relacionado com o MI menos J. Tá bom? Ok, então, para esta fração, para o Nzão sendo igual ao MI, o lema de Police diz-nos que existem esta quantidade de tempos, θn, θnzão, θmi tempos, que é N1, etc, NL até MI, de tal forma que para cada média intermédia entre esses tempos, nós vamos ter esta relação. Okay? Isto aqui segue de eu tirar os logaritmos destas somas, né? Okay? Portanto, é uma questão de vocês verificarem, tirando os logaritmos. Então está dizendo o quê? Está dizendo que quando eu faço o produto destas derivadas, eu tenho esta contração. Então está dizendo que o df na potência nk menos n é uma contração. Okay? Portanto, está dizendo que mi menos nk, estes pontos são tempos hiperbólicos, chamamos de tempos hiperbólicos reversos da órbita de x em relação a mi. Okay? Porque isto está dizendo que, né, eu tenho contrações, repare, eu tenho contrações desde o mi menos nk até o mi. Okay? Portanto, o lema de Police, então, garante que existem infinitos tempos hiperbólicos reversos, ni, ao longo de uma órbita de x com respeito a mi, e como o θ é positivo, nós podemos assumir que a diferença entre mi e ni, né, para qualquer tempo hiperbólico que nós quisermos, eu posso assumir que eu tenho esta diferença muito grande. Então eu tenho contrações, né, do tempo ni até ao mi. De fato, o que eu tenho é que a composta, né, o produto, a transformação que vai do fni de x até o fmi de x, essa transformação ela é uma contração. Okay? Só que eu tenho uma quantidade de ni's bem grandes, uma quantidade pelo menos θ vezes mi. Portanto, quando o mi vai para infinito, o θmi vai para infinito. Então eu tenho aqui uma quantidade muito grande de n's. Né? E eu posso assumir que, digamos, se eu tomar o n1,
E o MI eu posso assumir que a diferença, ou seja, o número de iterados de um NI até o MI, eu posso assumir que esse número de iterados é arbitrariamente grande. Então, se o H é um tempo hiperbólico reverso em relação ao MI, isso significa que, reparem, do f h de x até ao MI, né, eu tenho contração. Então, está aqui, dfj de fh de x é menor ou igual que lambda j, né, em que o lambda é aquele e elevado a menos j sobre 2, para todos os j de 1 até mi menos h, que é o tempo que demora para chegar no fim. Então, esta propriedade de contração uniforme pode ser estendida para uma vizinhança, usando o fato que f é uma aplicação C1 e de que a derivada nunca se anula. Okay? Então, eu posso pegar nesta contração, se eu tiver que n é um tempo hiperbólico reverso, okay? Então eu consigo achar vizinhanças dos iterados desta órbita, né? De tal forma que nessas vizinhanças eu tenho uma contração uniforme para a frente. Okay? E a prova disso é simplesmente considerar esta fração aqui, esta função, né? E observar que como, né, eu sei que isto nunca se anula, isto aqui nunca se anula, isto é uma função contínua. Portanto, ela é uniformemente contínua. Portanto, eu consigo achar um Δ1 de tal forma que x e y estiverem Δ1 próximos, então este quociente é menor do que este número positivo. Este número positivo está relacionado com a contração, né? Então, escrevendo xj como sendo fj de x, nós construímos estas vizinhanças por indução em j. Okay? Ou seja, se eu tiver um i, digamos, ser uma vizinhança do Fn, numa vizinhança Fn de x, então eu estou dizendo que nessa vizinhança, né, o df de y é menor ou igual, por causa desta relação, que é o lambda menos 1 com o df de xn, né? Mas eu sei que o df de xn, uma vez que n é um tempo hiperbólico, então isto é menor ou igual que lambda, mas isto é exatamente lambda 1, porque nós tomamos lambda 1 igual à raiz de lambda. Okay? Então isto aqui dá lambda 1. Okay? E aqui fazemos o argumento para nos dizer que a imagem deste Vn, o f aplicado no Vn é uma contração. Portanto, f restado da Vn é uma contração, é uma lambda 1 contração, usando aqui curvas suaves para provar a contração. Se o Vn mais i, né, já estiver definido e eu souber, né, que o Vn mais i é uma vizinhança do Xn mais i e que o Fi em Vn, de Vn até o Vn mais i é uma contração, é uma lambda 1 elevada i contração, então eu defino o Vn mais j mais 1 como sendo a imagem n mais j mais 1 do Vn. Okay? E como eu sei que por indução, né, eu tenho esta contração, aqui deveria ser Fn mais i, né? Então nós sabemos que a imagem do Vn mais i tem diâmetro menor que Δ1. Então eu posso usar a continuidade uniforme para provar que esta iterada, esta derivada aqui, que vai ser menor ou igual que este produto, pela regra da cadeia, e portanto o último eu posso comparar nos yi, eu posso comparar com os xi correspondentes, ok? E a partir daqui eu concluo que a norma desta derivada é menor ou igual que lambda 1 elevado a j mais 1. Aqui eu estou usando de novo que o lambda 1 é a raiz de lambda. E assim, fj mais 1 é uma lambda 1 elevado a j mais 1 contração. Isto nos permite
avançar passo a passo e provamos o lema. Okay? Observamos que se a derivada fosse exatamente nula em algum ponto, né, então nós não poderíamos aplicar aquele argumento da continuidade uniforme, daquele quociente, né? Então o dFy poderia ser muito maior proporcionalmente que o dfxy, okay? Para y e x muito próximos de x barra. Né? E eu poderia ter fatores aqui que não poderiam ser compensados. Okay? Talvez haja uma maneira de compensar, ultrapassar este problema. Okay? Talvez supondo alguma maneira, algum controle na aproximação de zero da derivada. Então, mesmo que eu tenha uma derivada constante igual a zero, talvez eu possa colocar uma hipótese na velocidade de aproximação do zero. Talvez eu coloque aqui que este zero não é tão degenerado assim, talvez eu possa estender este resultado. Okay? Então o que é que nós conseguimos? Uma vez provado o lema, então M é compacto, X tem infinitos pontos hiperbólicos reversos, em N1, N2, etc., com respeito a um certo M1, M2, etc., tal que o N1 até o M1 e o N2 até o M2, etc., podem demorar, podem ser arbitrariamente grandes. Okay? Daí o que é que nós fazemos? Nós consideramos um ponto de acumulação dos pontos x, n, k. Okay? Então vamos chamar xnj esta sequência, que vai se acumular. Okay? Vamos tomar um xi muito pequeno para fazer funcionar o seguinte argumento. Eu sei que tinha a parte técnica, mas intuitivamente o que é que acontece? Eu tenho uma certa sequência de pontos, todos sendo contraídos para o futuro. Então, eu sei que do xn1, né, para o x m1, eu tenho uma contração. Eu sei que do x n2 para o x m2 eu tenho uma contração. Certo? Mas agora eu vou assumir que os xn eles vão se acumular. Tá? Então, eu posso garantir que do xn1 para um certo iterado mais na frente tem uma contração, mas esse iterado mais na frente está muito próximo do xn1, porque eles estão-se acumulando. Então, os xn estão-se acumulando num certo ponto x barra, okay? E eu sei que do xn1 para o xn2, do xn1 para o xn3, etc., eu tenho contrações uniformes. Então, vai acontecer esta circunstância, ou seja, vai acontecer que eu vou ter uma certa bola em torno do N1, que o xn1, né, vai estar muito próximo do ponto de acumulação, portanto essa bola vai conter o ponto de acumulação, e esta bola, cujo raio é dado pelo lema que nos diz que temos contração uniforme nas bolas, né, com raios uniformes, esta bola vai ter que ser enviada dentro de uma vizinhança de um ponto X seguinte. Mas como eles estão se acumulando, eles estão muito próximos. Então, a bola vai ser enviada dentro de si mesma. Uma vez que isso acontece, né? Uma vez que eu tenho uma bola enviada dentro de si mesma, né? Eu tenho uma aplicação contínua que leva a bola dentro de si mesma. Okay? Então, existe um único ponto fixo aí. Pelo teorema das contrações, ponto fixo das contrações, eu tenho uma contração dentro da bola, ou até pelo teorema do ponto fixo de Brouwer. Então existe um único ponto fixo nesta bola, e essa bola, como ela é uma contração de fato, ela já está na bacia desse ponto fixo. Okay? Então esse é um ponto fixo para um certo iterado de f. Okay? E além disso, como o xn1, o ponto, né, que tem essa contração, ele vai na bacia do P, então o x original, né, o ponto inicial, cuja imagem cai no xn1, também está na bacia de atração da horta periódica.
Então eu já tenho, sei que o meu ponto inicial cai na bacia de atração de alguma horta periódica. Ok? Certo? Então esta é a ideia geral, e o que a gente está usando simplesmente é que temos contrações, temos infinitas contrações ao longo da órbita em iterados cada vez maiores, em pedaços de órbita cada vez maiores, e estão numa variedade compacta, então o ponto vai se acumular, esses pontos onde tem as contrações vão se acumular em algum lugar, e eu vou acabar por ter um ponto que é enviado em outro ponto na órbita, de forma a ter uma contração na vizinhança, e esses dois pontos estão arbitrariamente perto. Logo, há uma bola que é enviada dentro dela mesma. E a partir daí, o argumento segue. O corolário, né, que envolve a decomposição ergódica, né, é bastante simples. Né? Eu tenho que se eu tiver expoentes negativos QTP por uma certa medida invariante, okay? Se eu usar o teorema ergódico, então o que X, o subaditivo, né? Teorema ergódico subaditivo, então esta taxa, esta que X, de fato é este ínfimo, okay? Por causa do teorema ergódico subaditivo, e portanto eu sei que isto é negativo, logo existe um que positivo, né? De tal forma que o integral do log do dfn para um certo n é menor ou igual a um menos xn. Okay? Eu vou chamar esse xn de zeta. Então eu tenho esta relação. E isto aqui é o teorema de decomposição ergódica, enunciado tal como está no livro de manhã, só para lembrar. E portanto eu tenho esta relação e eu posso usar a decomposição ergódica. Okay? Logo, o conjunto de pontos onde estes integrais aqui dentro são negativos tem que ter medida positiva. Certo? Porque senão, né, eu não teria este integral, né, sendo negativo. Então este conjunto tem medida positiva. Então, μx, que é esta componente ergódica, satisfaz que o seu integral, o integral deste logaritmo aqui, é negativo. Mas então, para μx, esta média é exatamente este integral, que é negativo, portanto. Então, pelo teorema que nós acabamos de provar, né, concluímos que quase todo o x em U vai ter que pertencer à bacia de atração de algum poço. Okay? Então, quase todo o x em U está no suporte de uma medida que tem uma vizinhança, esse x tem uma vizinhança que tem medida positiva, porque ele está no suporte da medida, e essa vizinhança está contida na bacia de atração de alguma horta periódica atratora, que também é um poço para F, né? E, ou seja, a minha componente ergódica é exatamente a Dirac nessa órbita periódica. Okay? Como eu supus, como estou trabalhando num espaço métrico compacto e os poços das órbitas periódicas atratoras são isolados, né? Segue que a minha μ vai ter que estes pedaços correspondentes aos poços, né, vão ser em quantidade enumerável, né, e isso vai sobrar, na decomposição ergódica, vai sobrar aquele complementar de conjunto U, né, que pode ter medida nula ou não, né, onde eu tenho expoentes não negativos. E se, claro, se a medida começar como ergódica, então automaticamente ela tem que ser uma destas componentes. E ela tem que ter expoentes negativos, portanto, tem que ser uma destas. Ela tem que ser suportada numa horta periódica atratora. Isto completa a prova de corolário. Como é que eu faço com expoentes negativos agora com probabilidade total? Então, suponhamos que eu tenho agora esses expoentes negativos QTP para toda a medida invariante. Então, eu afirmo que existe uma única horta periódica atratora que atrai tudo. Okay? E aqui aquele corolário, né, que
que garante a união, que garante que um compacto é uma união de uma família finita de posses sempre que eu tenha expoentes negativos para todos os pontos do compacto. Bom, supondo que a órbita, supondo que a minha transformação tem expoentes negativos para todas as medidas invariantes, então eu afirmo que nós devemos ter que aquelas médias para um certo iterado K são todas negativas para todo x. Porquê? Porque se não fosse assim, eu encontraria então para cada K existiria um x, né? Aliás, para cada x, e para todo o K, né? Eu teria isto maior ou igual que zero. Mas isto são médias, né? São médias ao longo da FK. Então eu teria que olhar, se eu olhasse agora para os pontos de acumulação destes iterados, okay? As suposições vão-me dizer o quê? Que este ínfimo, pelo teorema ergódico subaditivo, que é exatamente este valor aqui, né? Sendo μ o limite destes pontos de acumulação, que vem destes postos aqui, deste ponto x aqui, então isto aqui pode ser dado como este limite. Ok? Logo, a μ tem este integral negativo. Ok? Mas nós estamos assumindo que isto é contínuo, porque lembra, a derivada nunca ser nula, nunca é a função nula, exatamente nula, e portanto, por convergência fraca, né, isto aqui é exatamente esta expressão. Mas eu tinha escolhido o x de tal forma que isto não era verdade. Então esta contradição, né, prova que nós devemos ter este resultado para algum k para todo x. Devemos ter isto estritamente negativo. Okay? Então, tendo esta condição, então todos os pontos pertencem à bacia de alguma órbita periódica atratora. E agora nós temos que argumentar que só pode existir uma órbita. Né? Então, seja as órbitas periódicas atratoras, sejam elas PN. Okay? Isto forma uma coleção, no máximo, inumerável de órbitas periódicas atratoras. E seja BN a coleção das suas bacias. Okay? Conjunto dos pontos que convergem para cada uma delas. A continuidade de F garante que cada bacia é aberta, porque F é contínua. Okay? Então estou dizendo que BN, de fato, vai ser uma coleção de abertos disjuntos. Okay? Então ela vai ser uma coleção de abertos disjuntos, logo M vai ser uma união disjunta destes abertos, porque todo ponto vai ter que cair num desses abertos. Okay? Mas como elas são órbitas periódicas distintas, né? Então tem que existir um par de poços e um par de bacias que se intersectem no seu fecho. Porque senão, né, se os fechos também fossem disjuntos, eu teria uma desconexão. Eu teria uma desconexão da variedade M. Okay? Eu posso assumir que a variedade é conexa. Então, suponhamos que eu tenho então, um ponto na interseção dos fechos de duas bacias. Okay? Mas então esse ponto tem que convergir para alguma órbita periódica atratora. Okay? Então, um ponto que está aqui, nesta interseção, tem que convergir ou para a órbita em M ou para a órbita em N. Okay? Mas então, isso significa, né, que
as duas órbitas têm que ser iguais, porque este ponto, numa vizinhança, ele tem que cair numa certa bacia. Uma vizinhança do X tem que cair numa certa bacia. Okay? Portanto, e como ele está numa interseção destes feixes, né? Então em princípio ele teria pontos numa vizinhança, numa bacia, e pontos em outra bacia. Isto é absurdo, então isto não pode acontecer. Logo só pode existir uma órbita periódica, não posso ter esta composição. Okay? Quanto ao compacto, né? Se no lugar de M eu tomar o compacto, então eu vou obter que o compacto vai ser uma soma das bacias das várias órbitas periódicas, né? Mas acontece que, como cada bacia é um aberto, né, eu teria uma cobertura aberta do compacto, né, e, portanto, ele admitiria uma subcobertura finita. Só, portanto, o número de postos tem que ser finito, o número de órbitas tem que ser finito. Ok? E, por invariância, né, cada pedaço, cada bacia, né, está contida, cada KN, cada pedaço da bacia, está... Portanto, eu tenho um número finito de postos. Sim, e cada KN, né, ele está contido nas bacias, né, e, portanto, se eu intersectar as imagens desses pontos, eu obtenho a órbita. Ou seja, de fato, cada elemento destes aqui tem que ser igual à órbita periódica. Ok? Então, de fato, o compacto, de fato, ele vai ser uma união finita de postos. Okay? Isso completa a prova do corolário também. Caso eu tenha expoentes negativos Lebesgue ATP, né, nós vamos ter, no mesmo argumento anterior, que M vai ser a união das bacias módulo zero, né, a menos de uma medida nula, e cada BN, cada bacia é um aberto. Okay? Logo, a união destes BNs é um aberto, é denso e tem medida Lebesgue total. Né? É denso porquê? Porque se ele não fosse denso, então o complementar deles teria que conter um aberto e teria que ter, portanto, medida de Lebesgue positiva. E, portanto, não seria possível que estes caras fossem iguais a M módulo zero. Okay? Quanto aos expoentes Lyapunov positivos, né? E possos, caso eu tenha um difeomorfismo, né? Então, se eu tiver as médias, né, daqueles expoentes positivos, eu tenho que estar com um poço, eu tenho que ter uma órbita de um poço. E o corolário não é direto, é usar a decomposição. Então, porque é que vale no caso de difeomorfismos? Isto, bom, porque eu repito o processo. Né? Eu repito todo o processo do lema de Plice usando a inversa. Okay? Então, eu vou ter a mesma conclusão. Okay? Porque eu posso construir agora, em vez de eu ter aquelas bolas que contraem para a frente, eu posso ter bolas que contraem para trás. Okay? E a partir daí eu repito todo o argumento para produzir obras expansoras. Né? A prova do lema, deste lema das bolas que contraem para trás, né? Pode ser vistas neste artigo aqui. Okay? E é suficiente, né, de novo, né, ter esta propriedade para completar a prova do argumento da extensão das contrações para as bolas. Okay? Então, todo aquele argumento que envolvia aquelas contrações encaixadas, né, eu posso aplicar diretamente com a órbita invertida, com a F invertida. Certo? Isto completa a prova de tudo. Quanto à decomposição, a decomposição ergódica é uma prova muito semelhante ao que nós já vimos. Okay? Em seguida falaremos da prova dos resultados para fluxos, vou dar uma ideia geral dessas provas.